Sempre em momentos de crise a gente pensa em formas da nossa economia crescer e se desenvolver. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma área que produz riqueza em todo o mundo, que é o turismo. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do secretário de Estado de Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior. Obrigado aqui pela sua presença, Paulo. É um prazer para nós estar aqui, podendo falar um pouco sobre essa indústria limpa, né, que é o turismo e o potencial que o turismo tem para transformar o Espírito Santo numa grande potência. Paulo, você é uma pessoa que vem da área, né, um empresário da área de turismo que assumiu recentemente a Secretaria de Estado de Turismo. E qual a sua visão desse processo, né? Quer dizer, você sempre foi um praticante e um crítico também dos programas governamentais na área de turismo. Eu digo desde a posse, Almir, que essa oportunidade que me foi dada, né, que foi dada para o setor, a gente não pode perder, porque a gente vem há tempos pedindo que pessoas do setor, técnicos do setor, possam fazer a gestão e o planejamento para o desenvolvimento do turismo, né? A gente acredita mesmo que o turismo é o grande vetor de desenvolvimento para o Estado do Espírito Santo, em função da logística e em função das condições que ainda se encontra o Estado a nível de desconhecimento do mercado nacional e do mercado internacional. Então isso nos permite dizer que aqui o Espírito Santo ou vai para o turismo ou vai para o turismo, né? E aqui, na questão do meio ambiente, né? A condição que nos permite ainda estar com a ocupação das praias, com a ocupação das nossas montanhas, né? O caso do Caparaó, que é um exemplo importante que a gente vai poder falar um pouquinho. Se a gente souber trabalhar o meio ambiente e o turismo juntos, construindo esses destinos de uma forma de qualidade de vida e de qualidade de receber os visitantes, certamente a gente vai ser uma referência mundial no turismo de sustentabilidade. Certo. Você falou em montanha, falou na região de Caparaó. A gente pode até detalhar mais sobre isso. E eu queria só usar um exemplo que é positivo por um lado, mas negativo por outro, que é o caso de Itaipava, Petrópolis, Friburgo, regiões que se desenvolveram bastante na área turística, mas que não se preocuparam com o entorno da cidade, né? Sem dúvida. Você está indo para outros estados, né? Aqui dentro do nosso estado a gente tem problemas, na própria região de Pedra Azul a gente tem um debate constante com a comunidade por causa da ocupação que não foi feita da forma ideal do solo, né? Principalmente ao redor do Parque de Pedra Azul. Então, sim, você tem hoje impactos que são reflexo do não planejamento lá de trás e que a gente precisa agora corrigir o que está de errado, tomar a atitude no sentido de, junto com a sociedade, construir o que é melhor para a sociedade, não pensando agora, mas pensando no futuro, né? Sim. E em locais que a gente ainda não tem essa ocupação com tanta força, que é o caso do Caparaó, de construir ali junto com a comunidade qual é a forma de fazer daquele local uma grande referência de turismo, mas preservando a qualidade de vida da comunidade, né? O sustento, porque o turismo é o maior gerador de emprego e renda, né? De cada 10 empregos gerados, 1 é no turismo. Isso tende a aumentar, né, com toda a inovação, com toda a tecnologia que se vem. O turismo é onde você tem ganho de mão de obra e não perda de mão de obra. Então, certamente, o turismo em todos os países do mundo vai ser um grande gerador de emprego e renda. E é onde você, com menos investimento, você consegue fazer o sustento, às vezes, de uma família. Então, em determinados locais, você faz um investimento aí num carrinho de churrasco,
e você vai ter o sustento da família através daquela atividade. Então, assim, bem planejado, bem orientado, a gente certamente vai fazer com que o Espírito Santo tenha um potencial muito grande de trazer pessoas. Vários exemplos de comunidades que se juntam, que fazem disso geração de emprego e renda. Está um exemplo, o caso de Venda Nova com a festa da polenta, que é uma festa da comunidade, é uma festa que a comunidade abraça e que, em função dessa festa, eles geram dinheiro, né, para manter atividades básicas da cidade. Então, assim, esse empoderamento, Almir, é que o turismo dá, né? Gera, né, e que faz com que as pessoas aumentem a autoestima, gostem de onde mora, falem bem da onde mora. Então, esse gancho que eu acredito que o Espírito Santo tem a oportunidade de estar pegando e crescendo, desenvolvendo através do turismo. Uma coisa importante, que você colocou dois pontos importantes, a questão do potencial do Caparaó, que você falava até antes da nossa entrevista, e também o agroturismo, né? O agroturismo e o meio ambiente, né? Que através do agroturismo você consegue conciliar os dois. Sem dúvida. Né? E promover um certo equilíbrio entre cidade e campo, né? Sem dúvida. Gerando maior renda, por exemplo, para o cafeicultor, para as pessoas que vão fazer agora cafés de qualidade, aqueles tours tipo que se faz hoje no Chile, né? Na Argentina, as pessoas vão tomar vinho. Aqui podem vir tomar café especiais, né? Sem dúvida. A questão do agroturismo é um produto turístico muito importante, agrega muito para o nosso setor, né? Aumenta a diária de hotel, né? Permanência em hotel, restaurantes, mas mais importante que isso é segurar as pessoas no campo. Né? Gerando expectativa, que hoje você vê o dono da propriedade, os pais, né, das famílias, eles têm dificuldade de segurar os seus filhos lá, mesmo com a propriedade tendo a demanda, tendo o movimento. Então você tem que aumentar essa demanda no sentido de gerar expectativa de que ele ficando ali, ele vai ter, né, diversificando, criando um outro produto dentro do que já se tem dentro das propriedades. Assim, mas esse trabalho é um trabalho coletivo, é um trabalho de consciência, um trabalho de planejamento, e que o IG do Socol agora, que saiu recente, quer dizer, o Socol é um produto de indicação geográfica, de indicação geográfica capixaba, é só aqui, aonde tiver Socol, do Espírito Santo, de Venda Nova. Então, isso é um poder muito grande. A gente já tem o do mármore, está tentando o do granito, né? Tem o do inhame. Então, assim, não é só ter o IG, é ter o IG, mas fazer com que isso se torne importante e que as pessoas queiram vir para cá por causa disso. O caso da Champagne, né? A França se intitulou para o mundo a Champagne. Então, só existe lá, mesmo que os prosecos sejam parecidos. Isso aí. Mas, então, assim, essa importância, ela tem que ser difundida, ela tem que ser valorizada e fortalecida. A gente, agora, num evento de vinho aqui na Vitória, a gente fez com que os fornecedores de vinho harmonizassem com o Socol, para poder valorizar o Socol e incluir o Socol nos tiragostos aí dos apreciadores de vinho capixaba. Isso é importante. No futuro vai ser o contrário, talvez, né? Isso aí. Então, assim, comer o Socol e apreciar os vinhos. Os vinhos. Então, assim, esse link, né, do turismo com gastronomia, né, com a agricultura, a gente vai para uma Semana Internacional do Café, que vai acontecer em Minas, e a gente vai junto com a Secretaria de Agricultura, Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. A gente consegue ver todos os dias que a gente sai de casa a grande concentração de pessoas nas ruas, né? Em situação pedindo nos sinais, dormindo nas calçadas, em várias áreas da cidade a gente pode observar isso. E para tratar desse assunto, o vereador Mazinho dos Anjos convocou uma audiência pública para discutir esse assunto. E hoje, Mazinho dos Anjos está aqui conosco para falar um pouquinho sobre essa audiência e nos passar algumas informações sobre a situação
do morador de rua hoje na Grande Vitória, né? Isso é preocupante, né, vereador? Sim. Almir, primeiro, queria agradecer o convite mais uma vez de estar aqui no programa Reflexões da TV Ambiental. É sempre um prazer poder vir aqui discutir algum tema relevante para a cidade de Vitória. E nós estamos trazendo agora esse debate para dentro da Câmara, né, através de uma audiência pública que vai ser realizada amanhã, às 19 horas, no plenário da Casa, para discutir a situação dos moradores de rua na cidade, né? Sim. O objetivo é tentar identificar o que vem sendo feito, né? O que precisa avançar e quais são as possibilidades para atender melhor políticas públicas. Nós estamos vendo de janeiro para cá um aumento muito grande do número de pessoas em situação de rua, né, na cidade, principalmente na cidade de Vitória. A Regional 1, que é a regional do centro da cidade, Parque Moscoso, Vila Rubim, né, Santa Clara, essa região teve um aumento assim, extraordinário da quantidade de pessoas morando na rua e a população vem fazendo muita reclamação. Na Regional 5 também, Praia do Canto, Santa Helena, Santa Lúcia, Bairro Vermelho, também teve um aumento muito grande e aliado a isso, teve um aumento de furtos e roubos. Sim. E a Polícia Militar, a Polícia Civil vem identificando que devido ao uso de drogas, né, às vezes para as pessoas que estão nessa situação, está tendo pequenos arrombamentos em comércios, até para sustentar, né, o vício de drogas. Então, nós vamos fazer um debate ampliado com todos os atores que tratam da questão para poder buscar soluções aí e encaminhamentos. Certo. Vereador, existe algum diagnóstico que foi elaborado a respeito dessa população de moradores? Então, a prefeitura ela tem de Vitória, gente, é muita gente. Por exemplo, 43% região da metropolitana e 11% nasceram em outros municípios do estado. Para você ver que tem quase 50% vem de fora do estado do Espírito Santo para cá, Minas, Bahia. Pega um ônibus aí, vem de Andarilho e aparece aqui na cidade de Vitória. Eu tive uma conversa na Defensoria Pública semana passada e eles também fazem atendimento dessa população e eles identificaram que Vitória é uma cidade muito boa para esse tipo de pessoas em situação de rua. Não é frio, né? A cidade tem uma temperatura média, a população ela é caridosa, ela dá as coisas mesmo, dá dinheiro, dá comida, dá cobertor, dá colchão, dá isso acaba atrapalhando, roupa. Né? A prefeitura ela orienta que a população não dê, mas sim ajude a encaminhar para os equipamentos da prefeitura que tem uma condição de políticas públicas melhores, né? Porque senão gera um vício, né, da pessoa estar na rua, né? Exatamente. Então, essa pesquisa é interessante que mostra, por exemplo, que 80% dessa população, dessas pessoas, elas têm uma profissão, né? 85%? 80%. 80%. Elas afirmam possuir alguma profissão. E pela questão do desemprego, elas estão na rua, né? Impressionante. Então, não só por questão do desemprego, né? Às vezes também por uma debilidade que surgiu, né? De um trauma, sim. algum tipo de... o próprio vício, né? Quando se fala, quer ver? Quando se fala que em principais motivos que levaram à situação de rua, 30% por problemas familiares. Às vezes a pessoa brigou em casa, separou, brigou em casa, aí foi expulso de casa e foi para a rua, né? Sim. E a família, a esposa fica com os filhos. Sim. E uma situação que é preocupante, até a Defensoria Pública colocou essa questão, que nessa pesquisa, 80% são homens que estão na rua e 20% mulheres. E quando a mulher chega numa situação de ficar na rua, Sim. é o fundo do poço mesmo, porque a mulher é muito vulnerável na rua, né? A estupro, a violência. Sim. Então, para uma mulher ir para a rua, é porque ela chegou numa situação assim que ela não tinha uma outra alternativa. Se coloca praticamente à margem, né? Sim. Do tecido social, né? Sim. É isso que aparece quando você tem algum contato com essas pessoas, né? E um objetivo assim também dessa audiência é para a gente mostrar para as pessoas, né,
cidadão comum, o comerciante, o que está acontecendo? Porque a gente está sentindo, em grupos de WhatsApp, que a gente faz parte, as pessoas assim estão querendo que alguém resolva o problema, ela não quer participar e quer, quero que tire essa pessoa da frente da minha casa e suma com ela. Né? Mas não é assim, né? Ele tem um ser humano e tem que saber o que está sendo feito e o que pode ser feito, né? Certo. Esse é um grande questionamento que surge, né? Uhum. A rua é um espaço público, mas ao mesmo tempo ela não é feita para habitação, né? Sim. Quer dizer, o direito da coletividade também é não ter pessoas habitando em lugares que são públicos, né? Então, nessa pesquisa do Instituto Jones também fala os motivos deles pernoitarem na rua. A maioria deles fala que falta vagas em abrigos, que não tem vagas para eles estarem podendo dormir em algum lugar. Então, é um problema aí de políticas públicas, de repente, como é que está sendo tratada a questão do aluguel social, né? Nós temos abrigos aqui? Tem muito pouco. Aqui em Vitória tem um abrigo aqui no centro com 40 vagas, tem um Jabu com 30 vagas. Provido pela prefeitura? Pela prefeitura. Segundo a gente tem informação, né, a gente vai conversando e analisando a pesquisa, é insuficiente, deveriam ter mais. Sim. Até porque às vezes a pessoa consegue um emprego, mas se ela não tem onde morar, ela vai continuar na rua e dificilmente vai conseguir um emprego, né, porque ela está na rua. Sim. Então, não tem nenhum endereço residencial. Não tem nenhum endereço residencial, nenhum comprovante de residência para você. E a falta de documentação também é um problema que eles alegam aqui, que eles não têm documentos. Então, a questão de você aumentar o número de albergues, de moradia, eu acho que é uma questão importante. Sim, nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista. Mas quem está ao vivo aqui, continua com a gente que nós vamos voltar para a gravação que será feita 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 para a pessoa estar ali recebendo aquele dinheiro sem fazer qualquer tipo de ofício, né? De uma certa forma é cômodo para quem está na rua. Lógico que tem uma série de problemas, né, decorrentes disso, mas muitas vezes é a falta também de regras, né? De regras, ou então alguns deles de uma ação, né? Alguns deles até nessa entrevista falam que o motivo de estarem na rua também é esse, eles têm uma certa liberdade, não tem regras, e como alia muito ao uso de drogas, né? Sim. A pessoa na rua ela pode usar droga a hora que ela quer, e quando você vai para um equipamento público com regras, e uma delas é você tentar desintoxicar essas pessoas, você
não tem mais como manter o seu vício, né? Outra questão, além dos albergues, né, as casas de recuperação de dependentes, né? Dependentes químicos. Sim. Aí já a gente vai para uma outra situação, porque essa você... toda essa questão de políticas públicas voltadas para esse público, tanto de morador de rua como de usuários de droga para fazer uma recuperação, ela depende da vontade da pessoa. Ela não pode ser você obrigar que ela vá, né? Tem que ser por vontade espontânea, a não ser por uma ordem judicial. Uma internação compulsória só por ordem judicial. Mas quando ela comete um delito, ela pode ser... Sim, aí já é crime, aí já ela pode ser presa. Já pode ser presa, cometeu delito. Essa questão que é complexa, até para a atividade policial, porque se a pessoa está na rua, sem fazer nenhum tipo de agressão, chantagem, só pedindo um dinheiro ou morando na rua, o que você falou, ela pode estar ali. Mas se ela já parte para uma chantagem, uma agressividade, ou um furto, ou um roubo, aí ela está cometendo crime, aí já é caso de polícia. Sim. Então é isso que as pessoas não entendem muito bem, né? Elas querem que a pessoa saia dali de qualquer jeito, porque ela é um morador de rua. Sei. Então, você conhece alguma outra experiência, assim, aqui no Brasil ou fora? A gente tá estudando um pouco sobre o tema e você vê que é um tema complexo e é um problema mundial. Não é só no Brasil que tem problema de moradores de rua. Sim. Se for nos Estados Unidos, Canadá, se for nos países nórdicos lá, Suécia, você vai ver que tem... na Suécia, por exemplo, está se tramitando lá no parlamento uma lei para multar... Na Suécia. Para você ver, para multar, não sei se na Suécia ou na Noruega, para multar o cidadão que faz... Que dá dinheiro para o pedinte e o pedinte que pede. Você vê o nível que está chegando. Sim. Né? Sim. É tipo uma proibição de dar esmola. Sim. Está tramitando uma lei lá no Congresso, eu acho que na Noruega, nesse sentido. Não, aqui mesmo até alguns assistentes sociais e tudo recomendavam que a pessoa não dá o dinheiro, porque você acaba criando uma zona de conforto para quem está na rua pedindo. Quer dizer, não precisa trabalhar, não precisa produzir, né? Quer dizer, se o indivíduo estiver na rua no período de inverno, ele morre congelado. Morre congelado. Né? Até que no Brasil, alguns estados... aqui não, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, acontece muito isso. Aqui em Vitória não tem esse frio, não. Então, assim, é uma questão complexa, né? O mundo inteiro está discutindo formas aí para conseguir... tem países na Europa, por exemplo, que está recebendo imigrantes. Sim. Eles moram na rua, onde morar. Sim, mas por um outro motivo, né? Sim. A imigração, né? Sim. Eu acho que é bem diferente aqui né? são pessoas que estão vindo de outros estados também. Não são moradores de Vitória, a grande maioria não são daqui. Mas será que vieram recentemente ou vieram antes? Eles fazem esses dados também. Sim. A grande maioria tem mais de 2 anos que está como morador de rua, em situação de rua. Sim, mas antes de ir para a rua, elas já moravam aqui? Essa é a questão. Não, né? não. Eu não sei se eles têm essa informação. Eu entendi. Né? Entendi. Porque, às vezes, porque o Espírito Santo tem uma grande quantidade de pessoas que vivem aqui, né? Que são considerados capixabas, mas que já que nasceram em outros estados. Né? Então, Ami, amanhã a gente vai estar recebendo lá na Câmara o Poder Público, né? Sim. Convidamos a Secretaria de Assistência Social, de Saúde e de Direitos Humanos da Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, para dizer o que está sendo feito, quais são os programas que existem no município, as políticas públicas no Estado. Sim. Vamos estar também recebendo lá a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado, para falar também de quais são o que pode ser feito para melhorar essa questão. A Polícia Militar vai estar presente também para passar dados, né? De situação de furtos e roubos, essas coisas. Como eles trabalham, como eles estão enfrentando dificuldades também. Né? E vamos também receber a população de rua. Nós temos o Bruno, que é presidente do Movimento Nacional de Moradores de Rua, que vai estar lá. Movimento Nacional? Tem um movimento nacional. Tem uma organização e tudo? Tem um movimento nacional dos moradores de rua e o Bruno é representante aqui no Espírito Santo. Então ele vai também lá falar como é como que é o olhar de quem está na rua, né? Sim. Então ele vai estar presente também. E o Conselho Popular de Vitória, que engloba todas as associações de moradores da cidade,
vai estar presente para fazer o debate também. Então o objetivo é esclarecer para a população, que a gente sente muita falta disso, né? Você está vendo o problema aumentando e você não sabe o que está acontecendo. Sim. Quais são os motivos que esse problema está aumentando, o que está sendo feito. Então é isso que a gente quer fazer um esclarecimento amanhã lá para a população de como que está a real situação do morador de rua. Isso tem que ser abordado de um ponto de vista técnico, né? Sim, sim. Para não ficar também com aquele olhar do coitadismo, né? Sim. Então vamos deixar todos na rua, né? Ou num olhar de também intolerância total, né? Sim, Quer dizer, sim. acho E tem que uma diferença, a própria prefeitura fala que tem a diferença do morador de rua, que é a pessoa que está morando na rua porque não tem casa, não tem emprego e está na rua ali. Sim. E tem as pessoas que têm casa, mas se aproveitam para estar ali para pedir, mas tem onde morar. Ou então para utilizar a droga, né? Exatamente. Então tem essa, tem essa divisão também que para você conseguir definir isso muito bem, tem que ter o cadastro da quantidade, perfil, né, e fazer um mapeamento de todas as pessoas. A origem do morador é muito diversa, né? Muito diversa. Tem que se entender esse perfil aí direitinho. Exatamente. Bem, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já para o nosso último bloco, falando com o vereador Mazinho dos Anjos. Ok? Estamos ao vivo ainda, né? Nós estamos saindo para o bloco, mas estamos voltando já, tá? Daqui é para a gravação que vai ficar e que nós vamos exibir na TV Ambiental, na programação normal. E que nós vamos exibir na TV Ambiental, na programação normal. E que nós vamos exibir na TV Ambiental, na programação normal. E que nós vamos exibir na TV Ambiental, na programação normal. E que nós vamos exibir na TV Ambiental, na programação normal. E que nós vamos exibir na TV Ambiental, na programação normal. E que nós vamos exibir na TV Ambiental, na programação normal. 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 Na programação normal.